Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste momento para fazer uma pequena reflexão aqui da Palavra de Deus. E eu desejo ler com os irmãos a Palavra de Deus que está escrito no livro, ou na segunda epístola, melhor dizendo, do apóstolo Pedro, o capítulo número 3, o versículo de número 17 e 18, que está escrito assim: Vós, portanto, amado, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como nos dias da eternidade. Amém. Aqui a palavra de Deus, por intermédio do apóstolo Pedro, onde ele vai nos trazer uma certa admoestação, podemos dizer assim. Aqui tem todo um texto, porque como lemos o texto do capítulo número 3, logo observamos que Pedro está falando ou se relacionando à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai fazer algumas advertências, pedindo aos irmãos que fiquem firmes, que permaneça firme na presença de Jesus. Por quê? Porque nesses últimos dias, Pedro vai nos trazer algumas reflexões que sugeria, ou advertindo os irmãos, que ia surgir escarnecedores. Então, por isso, voltar aqui um pouquinho, escarnecedores para que viesse desvirtuar os irmãos e desnortear os irmãos da verdade. Então, no primeiro versículo, ou os dois primeiros versículos, melhor dizendo, o apóstolo Pedro, ele já vai trazer uma certa demonstração, falando para os irmãos, para que vos recordaste. Ele diz assim, que eles recordassem daquilo que eles tinham aprendido. Nós vamos ler na palavra de Deus, está escrito assim: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Veja que Pedro aqui no primeiro versículo, ele já vai dizer para os irmãos que ele está trazendo para ele uma exortação, trazendo um despertamento espiritual. Veja o versículo 2, que ele vai dizer assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. O que é que Pedro está trazendo aqui, essa advertência aos irmãos? Que eles recordassem, primeiro, dos ensinamentos que foi ensinado pelos os profetas de Deus, pelos santos homens de Deus da antiguidade. Agora, ele vem dizer que agora os irmãos lembrassem depois do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Então Pedro está chamando a atenção dos irmãos, dizendo para eles: olha, vocês precisam estar atentos e não esquecer daquilo que foi ensinado para vocês. Então, assim, traga, que venha a recordação, que essa semente esteja plantada em vosso coração e que vos lembre dos ensinamentos. Se ele está se relacionando ao Antigo Testamento, que foi dito pelos profetas, Jesus agora vem e nos traz um ensinamento, advertindo eles, e que eles ficassem atentos. Por quê? Diz assim, que os ensinamentos veio por meio dos apóstolos. Os apóstolos estavam ensinando nada mais e nada menos do que os ensinamentos de Jesus Cristo, para que viesse trazer a memória ou a recordação dos ensinamentos de nosso Senhor. Veja o versículo 3. O versículo 3 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscências. Então Pedro vai chamar a atenção e diz assim: olha, vão surgir. Pedro está se falando aqui, trazendo
a memória, os ensinamentos do nosso Senhor, mas ele vai dizer, olhe, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias ia surgir escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Está vendo que concupiscência é desejos carnais. Não é? Na nossa linguagem se trata de desejos desenfreados da carne. Mas quando vamos observar essa palavra no original, ela se trata especificamente de desejos malignos da carne. Então a palavra aqui já está dizendo homens que andam segundo as suas próprias concupiscências, quer dizer, anda segundo a carne, não anda segundo o Espírito, como diz de Paulo em Gálatas, capítulo número 5, versículo 16, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Então, eles não andam em Espírito, eles andam segundo a carne, fazendo a vontade da carne, induzindo as pessoas ao erro. Não é? Em algumas palavras, eles vão querer tirar as pessoas do caminho certo. Então, os irmãos puderam acompanhar aí sobre um vídeo feito pelo pastor William, ele trazendo uma reflexão também a respeito da apostasia, sobre o abandono de fé. E essas pessoas que andam segundo a carne já abandonaram a fé, já estão andando segundo os seus próprios deleites, como diz a palavra de Deus, segundo as suas próprias vontades. Então isso é muito importante. Outra coisa que Pedro vai nos chamar a atenção aqui, ele vai, em segundo lugar, não devemos esquecer. Olha que coisa interessante, não é? Então nós temos que estar atento e sempre lembrando das mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro vai chamar a atenção dos irmãos porque alguém estava sendo bombardeado por falsos ensinos, pelos falsos mestres, e estava já com dúvida acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que Pedro vai chamar a atenção deles no versículo de número 8. E nós vamos ler, que está escrito assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Versículo 9, olha como está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham arrepender-se, ou venha ao arrependimento. O apóstolo Pedro está chamando a atenção dos irmãos e falando sobre a longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Então Deus, o objetivo de Jesus Cristo, o objetivo de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é trazer a salvação a todos os homens. Só que a salvação, ela só podemos dizer, passa a reinar na vida do homem após ele se decidir o que quer. Ele se decidir aceitar Jesus, deixar os seus maus caminhos e servir a Deus. Então, o objetivo de Pedro aqui era alertar os irmãos da época acerca dos falsos ensinos. Porque ele diz assim, alguns já haviam desanimado, alguns diziam assim: onde está a promessa do vosso Deus? Isso está no versículo número 4. O versículo 3, vou repetir aqui dizendo: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes, o princípio da criação. Agora observe que essas pessoas, esses falsos mestres, estavam tentando pôr na mente das pessoas e até mesmo dizendo para ele, ou fazendo uma espécie de interrogação, dizendo assim: cadê a promessa? Porque tudo permanece como dantes. Assim, desde que os nossos pais morreram, que disseram que ele voltava, cadê a volta? Né? É aí que Pedro vai entrar na longanimidade de Deus e dizer: olha, meus queridos irmãos, não ignoreis uma coisa, um dia para Deus é como 1000 anos, assim esteja, não devemos esquecer, é isso que Pedro está dizendo, daquilo que Deus nos prometeu, porque ele promete e cumpre com as suas promessas.
Né? Assim, Deus, ainda que alguns o tenham por tardio, porque esse era o problema desses homens, querendo pôr na cabeça das pessoas, ele tarda, ele não vem, não é? Então, ainda que alguns o tenham por tardio, ele é longânimo para convosco. Qual é o objetivo de Deus? Para que todos venham à salvação. Infelizmente, né, muita gente não quer, deixa para lá, não aceita a mensagem da cruz. Mas aqueles que se arrependerem do seu mau caminho, reconhecendo a soberania de Deus, que Deus enviou o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por nós, ele vai ser salvo. Amém? Olha que coisa interessante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 1, versículo de número 11, a Bíblia vai dizer assim: ele veio para os que era seu, mas os que era seu rejeitaram. Porém, todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador da sua alma terá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Olha que privilégio esse, ter o direito de sermos chamados filho de Deus. Então temos o direito de sermos chamados filho de Deus. Se eu não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz. Né? O servo não tem aquela liberdade na casa do Pai, mas vos chamamos de filhos. Coisa maravilhosa. Mas vamos adiantar. Né? Então, outro ponto importante aqui, que Pedro vai chamar a atenção dos irmãos, é sobre o empenho, sobre empenhar, né, na obra de Deus. Versículo 14, vai assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurei que deles sejas achados, imaculados, irrepreensível e paz. Olha que coisa gloriosa. Que pelo que ele vai dizer aqui, amados, aguardando estas coisas, aguardando o que? A vinda de nosso Senhor, aguardando. Diz assim, nós possamos estar empenhado, nós possamos estar firme, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, esteja firmes, constante, abundante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo do quê? Que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então fique com essas palavras e que Deus possa cada dia nos dar força, nos dar ânimo, que a cada dia possamos estar empenhados na obra do Senhor, independentemente de qualquer situação, independentemente de qualquer circunstância da vida. Façamos como Abacuque. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vinde negue-se durante aquele ano, não desse fruto, ainda que não tivesse ovelha na malhada, as vacas do curral morressem, ele disse: todavia eu me alegrarei e exortarei o Deus da minha salvação, eu glorificarei. Quer dizer, diante de qualquer situação, o foco principal era Deus, era a salvação dele. Diante de qualquer situação, ele disse assim: eu não vou abrir mão do que é mais precioso, a salvação. Não vou abrir mão. Glória seja dado o nome do Senhor. Da mesma forma, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? E lá no final ele vai dizer assim: eu estou certo que nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Depois o irmão pode ler lá e entender melhor. Mas outro ponto importante que o apóstolo Pedro fala nesse assunto, é os 2 versículos final agora onde vamos ler, que ele diz: acautelai-vos, que é o versículo de número 17, na outra versão da NVI, ele vai dizer assim: portanto, amados, sabendo disso, guarde-se para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais. Olha que coisa interessante. Daqueles que não têm princípio. Então ele vai dizer assim, na outra versão, que diz: vos, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abominável, seja juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Então precisamos permanecer firme, ter muita cautela, pedir a Deus discernimento de espírito, para que possamos discernir
possamos entender quem é esses homens. Hoje nós temos algumas dificuldades. Hoje eu sempre digo, existe aqueles que se utilizam do veículo chamado internet, entra dentro da sua casa para te bombardear com conversas penteadinha, né, bonita, às vezes dentro do vernáculo. E às vezes muita gente está enganado. Não vou citar nomes, mas hoje ainda vi um vídeo que eu fiquei assim observando, a pessoa falando que os anjos vieram ali em Gênesis, quando a Bíblia relata que os filhos dos homens se relacionaram com as filhas de Deus, que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, melhor dizendo, e ali entra num assunto que nasceu gigante. Não vou abordar esse assunto agora, eu posso abordar em outro assunto, e falando que os anjos desceram, se relacionaram com as filhas dos homens. Irmão, isso é uma heresia. Não podemos pegar isto como base para nossas pregações e ensinamento. Tome cuidado. Está totalmente fora do contexto doutrinário que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que texto sem contexto vira pretexto. Então, eu vou, já que lembrei desse assunto, eu quero depois fazer um vídeo falando sobre este assunto de Gênesis, não é? Quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, porque não é isso que alguém anda falando. Infelizmente, há pessoas equivocadas, com pensamentos errôneos, mal interpretação da Bíblia, e isso coloca na mente das pessoas, e muitas pessoas estão sendo lubridiadas com essas palavras. Então tomamos cuidado. É isso que o apóstolo Pedro está nos chamando a atenção, para não cairmos nesse engano, ou no princípios, não ter perdão. Vou botar aqui: portanto, amados, sabendo isso, guarde-se, para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais. Não tem princípio nenhum. Não tem nenhuma responsabilidade qualquer com a palavra de Deus, ensinando as pessoas a andar de qualquer forma, não é? Praticar as imoralidades, que não estão nem preocupados com a moralidade, com a andar de forma sadia, não é? De forma que agrade a Deus. Estão nem aí desagradar a Deus, e para eles tudo está tudo bem. Andar de qualquer forma. É aí que Pedro vai entrar no último versículo e vai dizer para nós: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, não é? Então isso é muito importante, porque o crescer aqui, veja que o desenvolvimento de uma criança, dependendo do lar que ele vai ser criado, vai trazer algumas consequências para ele, não é? No crescimento dele. Então, procuremos a cada dia crescer nos ensinamentos santos, nos ensinamentos perfeitos da palavra de Deus, para que cresçamos com estabilidade, para que cresçamos com firmeza, para que cresçamos com robustez, bem alimentado da palavra de Deus, que dependendo da alimentação, não é? Essa criança pode crescer anêmica, essa criança pode crescer desnutrida, não é? Por causa da sua alimentação. Então nós vamos crescer bem nutrido, bem alimentado, não é? Com robustez espiritual, e Deus vai nos abençoar. Então crescendo o quê? Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça é favor imerecível, aonde que a graça de Deus possa nos vencer, que a graça possa nos dar sabedoria, né? Graça para pregar, graça para ensinar, graça para evangelizar, graça para meditar na palavra de Deus, graça para estudar, graça para amar, graça para permanecer firme na presença de Deus, graça sempre na nossa vida para obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, graça para discernir as coisas de Deus. E aqui eu finalizo esse vídeo dizendo para você: fique firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.